Livro de Gênesis, hoje Mateus capítulo 6. Versículo 34, um texto muito conhecido, com certeza você já leu esse texto, já ouviu pregação nesse texto. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz e ela sempre traz algo novo ao nosso coração. Mateus capítulo 6, verso 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Peça para Deus falar o seu coração nessa noite. Quem sabe você chegou aqui angustiado, ansioso, preocupado. Derrame o seu coração diante de Deus. Nós estamos aqui na presença de Deus. Fale com Deus. Deus bendito, nós te louvamos. Tu és o Deus criador de todas as coisas. Tu és o Deus que sustenta todas as coisas. O teu Filho, o nosso Redentor. O teu Filho é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O teu Filho é o nosso Salvador. E nós, como igreja, reafirmamos essas verdades gloriosas nessa noite. O teu Espírito é o Espírito Santo que nos santifica, que nos capacita, que nos chama a uma vida de santidade próxima de Ti, que nos confronta diariamente no nosso pecado restante. É o Teu Espírito que nos consola e nós queremos glorificar o Teu nome por tão grande salvação. E pedimos que mais uma vez o Senhor use de misericórdia e graça e faça de mim apenas instrumento em Tuas mãos para a edificação do Teu povo, para o fortalecimento do Teu povo, para a conversão de vidas nessa noite. No nome e para a glória de Jesus. Amém. É possível viver nesse mundo sem experimentar ansiedade? Não ficar ansioso com nada? Tem como viver e não se preocupar com nada? Aqui, nesse novo endereço que nós aprendemos na semana passada, o nosso novo endereço é fora do Éden. Saímos do jardim com aquele casal e vimos na semana passada o resultado direto do capítulo 3. Domingo, quando eu fui embora para minha casa, eu saí daqui com a cabeça fervendo, pensando em tudo que eu compartilhei com vocês, aquilo que Deus falou também ao meu coração. E o pastor é assim, a gente demora no domingo a desligar, você fica ainda pensando naquilo tudo. Mas antes de chegar na minha casa, eu tinha clareza do que eu deveria compartilhar com vocês hoje. E isso é muito bom. Eu sempre faço um planejamento das mensagens que eu pretendo pregar nas séries que eu faço aqui com vocês. Mas durante o estudo, muita coisa acontece. Deus traz algo novo ao nosso coração, amplia a nossa visão, e eu confesso que essa série tem feito isso comigo. Eu estou olhando para outros textos, a partir daquilo que eu tenho aprendido estudando sobre esse teatro de Deus. E Deus tem usado essa série para abrir os meus olhos para um texto como esse de hoje, que eu já compartilhei tantas vezes. No último episódio nós vimos como Deus amaldiçoou Caim. Caim não ofereceu a Deus um sacrifício motivado pela fé. E Deus rejeita o sacrifício de Caim, porque a Bíblia diz claramente para nós que sem fé é impossível agradar o Senhor. E nós vimos que, movido pela inveja, Caim matou Abel. E mais tarde, 1 João vai dizer para nós que Caim era do maligno. E alguém que é do maligno jamais vai oferecer um sacrifício agradável ao nosso Deus. Deus castigou Caim, nós vimos, dizendo para ele que ele não comeria do trabalho do seu suor. Ele seria andarilho, ele ia andar errante nesse mundo. E aí, eu fiquei pensando na minha cabeça, andar perambulando por esse mundo,
sem confiança em Deus, sem saber que Deus é o Criador de todas as coisas, ou confiar nesse Deus como Criador de todas as coisas, depender da bondade humana para comer e beber e vestir, isso deve ser muito difícil. Porque a terra não entrega o fruto para Caim. Depender da bondade do homem. E eu imagino que uma ansiedade muito grande tomou conta do coração de Caim. E isso nós já vemos no início do texto, quando Deus disse para ele que ele seria amaldiçoado. E ele diz assim: Senhor, alguém que me encontrar vai me matar. Olha a preocupação de Caim. E quando nós vimos na primeira mensagem, lá no jardim, o casal não precisava de nada, todas as suas necessidades eram supridas ali pela mão misericordiosa e amorosa do próprio Deus. Mas agora, queridos, nós estamos num novo endereço. Nós não estamos mais no Shalom de Deus, nós não estamos mais no jardim da delícia. E Deus quer nos ensinar, nessa noite, que Ele é o mesmo, que devemos crer nele para ter todas as nossas necessidades supridas. Esse é o resumo da mensagem de hoje. Deus quer nos ensinar que Ele é confiável e que podemos depender dele. Projeta, Laura. No teatro de Deus, seus filhos que vivem pela fé não precisam ser consumidos pela ansiedade acerca do que comer, beber e vestir, porque sabem que a mão invisível do Pai continua cuidando dos seus. Vejam bem, irmãos, há um sentido em que a preocupação, ela não somente é boa, mas a ausência de preocupação, do ponto de vista bíblico, é irresponsável. O sujeito que segue o filósofo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não tem amparo nas Escrituras. Ao mesmo tempo que existe também um sentido em que a preocupação ela é ruim, mas é porque ela é fruto da incredulidade. Eu vou tentar fazer essa distinção nessa noite. A preocupação que Jesus está tratando aqui, que é traduzido por ansiedade, não é o efeito colateral de algum medicamento ou de alguma doença. Tem medicamento que o efeito colateral é uma certa ansiedade. Quando chega alguém melancólico querendo conversar comigo, eu pergunto: você está dormindo bem? Seus exames, como que você está? Tem feito exercício físico? John Piper, num belíssimo livro chamado Quando Não Desejo Deus, ele traz um apontamento muito interessante, a necessidade do exercício físico para combater a ansiedade. O exercício físico faz bem. Mas a ansiedade que Jesus está confrontando aqui nessa noite não é aquele friozinho na barriga natural quando você vai fazer o exame de carteira de motorista. Todo mundo fica, com aquele friozinho. Ou quando você tem que fazer uma tomografia. Não é essa ansiedade que Jesus está confrontando aqui nessa noite. A ansiedade que Jesus está confrontando aqui nessa noite, irmãos, é fruto de incredulidade, falta de fé, falta de confiança, desconfiar do cuidado do Pai. É exatamente aquilo que Satanás quer despertar em nós, que despertou no coração de Eva. Deus é bom mesmo? Ansiedade é uma tentativa frustrante de controlar o futuro incontrolável. Na raiz das nossas preocupações está o desejo de controlar o futuro. Ter o controle da própria vida e da vida dos outros. A ansiedade aqui está ligada à falta ou à inversão de prioridades. Não é parar de buscar. Todos nós devemos buscar, mas existe uma busca que tem que acontecer antes. De tal maneira que Jesus disse: buscar, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e estas coisas serão acrescentadas. Pode ficar tranquilo, se o médico receitou para você algum medicamento, eu não vou falar para você parar de usar. Eu tomo, gente. Eu tomo alprazolam para dormir. Então eu não vou falar para você não tomar, se o médico receitou para você. Mas o que nós vamos tratar nessa noite é aquilo que Jesus chamou de pecado. E isso remédio nenhum resolve. O que resolve é o remédio prescrito pelo médico dos médicos.
É arrepender da nossa incredulidade e confiar em Deus de todo o nosso coração, sem reservas. No episódio de hoje, Jesus quer nos ensinar algo simples, porém difícil. De fácil compreensão, difícil de se viver. Aqui, esse texto está no Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha, onde Jesus faz uma combinação espetacular, palavras simples, mas com ideias profundas. Palavras do dia a dia, do cotidiano. E aqui, como cirurgião da alma, Jesus está tratando do nosso coração nesse Sermão da Montanha. Argumentando sobre a nossa total dependência de Deus, que vimos na primeira mensagem, no primeiro episódio, que fomos criados por Deus e para Deus. Para depender de Deus. Para naturalmente se dobrar diante do Senhor em dependência, como um girassol faz naturalmente. Algo que deveria ser natural para nós, expressar a nossa total dependência de Deus, mas na prática você sabe que isso não é tão simples, porque a queda endureceu o nosso coração. Nós naturalmente não dobramos o nosso joelho espiritual diante de Deus. No fundo do nosso coração existe um desejo de sentar na cadeira de Deus, criar o nosso reino, o nosso mundo com as nossas próprias regras. Esse é o desejo do ser humano natural. Porque a voz sedutora da semente, da serpente, ainda fica ecoando nos porões da nossa alma. Ei, você não precisa ser apenas a imagem de Deus. Que tal ser o próprio Deus? Essa foi a tentação lá no jardim. E a vontade de ser o centro está reinando nos corações dos inconversos. Mas também, pasmem, ainda está viva no coração do verdadeiro convertido que luta com o pecado restante. Essa é a nossa luta, a nossa dificuldade. Por isso nós temos dificuldade de confiar no Senhor de todo o nosso coração. Como começa o texto bíblico dessa noite? Projeta Laura. Por isso vos digo, ou por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer e beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? O texto começa, por isso. Por isso significa o quê? Que ele disse alguma coisa antes. E o que Jesus ensinou antes para fazer essa aplicação aqui? Jesus disse assim, ninguém pode servir aos dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezar o outro. Não tem como servir a Deus e as riquezas. O que Cristo quis dizer com isso? Qual é a nossa prioridade? O reino de Deus ou a riqueza? Mas é importante dizer algo para vocês nessa noite. Deus não condena a riqueza. Deus não condena o dinheiro. O que a Bíblia condena é o amor ao dinheiro, a devoção ao dinheiro, o culto ao dinheiro, quando você faz do dinheiro um ídolo. Não pisquem. Quando o dinheiro se torna um ídolo, nós oferecemos sacrifícios ao dinheiro. Porque ídolos exigem sacrifícios. E é isso que Jesus está condenando aqui. O que Jesus está dizendo é, o dinheiro não deve ser a nossa prioridade. Que isso tem a ver com o nosso reino. Não é isso que deve dominar o nosso coração. Por isso vos digo. Nessa altura Jesus já tinha ensinado a oração do Pai Nosso. Onde ele ensinou, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso que ele nos ensinou a pedir o pão cotidiano, o pão de cada dia. O necessário para o nosso dia. E veja, não é o pão meu, é o pão nosso. Eu vivo como família. Não é ter o pão só na minha casa, é o pão na casa dos meus irmãos também. Isso nos remete ao maná no deserto, que se Deus quiser eu vou pregar em breve. Que caía todos os dias. O povo sai do Egito indo para a terra prometida, sem padaria, sem mercado, sem nada.
E Deus mandava o pão do céu. Segunda-feira tinha pão, terça-feira tinha pão, quarta-feira tinha pão, quinta-feira tinha pão, sexta-feira tinha pão, sábado não tinha pão. O pão de sexta você poderia colher para comer no sábado. Sábado era o dia do descanso. Mas se você colhesse pão da quinta-feira para comer na sexta, dava bicho. Mas o de sexta para sábado, ele estava lá fresquinho. Porque Deus estava ensinando o povo a depender dEle. Sou eu que dou alimento para vocês todos os dias. Sou eu que sustento. E a padaria do céu tinha folga no sábado, dia de descanso. É Deus dizendo para aquele povo e dizendo para mim e para você nessa noite: eu sei cuidar. Eu sou especialista em cuidado. Mas eu pergunto para você, como assim não se preocupe com a vida? Eu estou passando mal, então eu não preciso me preocupar, não preciso ir ao médico? Posso agir de maneira irresponsável, deixa a vida me levar? Não preciso me preocupar com nada? É isso que Jesus está ensinando? Claro que não, olhe para o texto. Quanto ao que eu não devo me preocupar? O que comer, o que beber, o que vestir. O que é isso? O tripé das nossas preocupações. Jesus não está dizendo que eu não devo ter preocupação nenhuma com a vida, mas confrontando pessoas que resumem a vida a comida, bebida e roupa. A vida não se resume a isso. A vida é muito mais do que comida, bebida e roupa. Mas são as preocupações básicas de todo ser humano. Qual é a lógica do texto? Quando você prioriza o reino de Deus, como eu vou comer? Com que eu vou beber? O que eu vou vestir? Vamos tentar pensar aqui na cabeça dos apóstolos. Pedro, deixe as redes e eu vou fazer de você um pescador de homens. Como assim, Senhor? O peixe que eu pego eu levo para a feira para vender. O que eu vou comer agora se eu parar de pescar? Não tem como vender homens na feira. O que eu vou vestir? O que eu vou beber agora se eu deixar tudo? E mais, a Bíblia diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Que projeto é esse? Seguir alguém que não tem onde reclinar a cabeça? Como vamos nos alimentar? Como eu vou sustentar minha família? Pedro, que era casado. Os discípulos começaram a ficar ansiosos. E aí Jesus diz para eles que o Pai Celestial, na sua mão invisível, é que alimenta o seu povo. E é por isso que essa palavra aqui é para os discípulos, onde Jesus quer ensinar sobre a providência de Deus, que é a maneira como Deus governa, sustenta o universo inteiro. E para você entender isso, você tem que trazer à sua memória quem Deus é. Quem Deus é, meus irmãos? Deus é bom, nós vimos ontem. Deus é soberano, Deus é todo-poderoso, Deus é fiel. Mas o nosso grande desafio, sabe o que é? Acreditar naquilo que cremos. Cremos mesmo na bondade de Deus. Cremos mesmo que Deus é soberano, que é Ele que sustenta. E a pergunta que fica aqui no início: no teatro de Deus, o Pai vai continuar sendo confiável para aquelas pessoas que moram no novo endereço? Uma coisa é no Jardim do Éden, no Jardim das Delícias. E fora do Éden, Deus vai continuar cuidando dos seus, independente do que nós afirmamos crer sobre Deus e o cuidado dele. Nossa ansiedade revela o quanto nós cremos. E é por isso, meus irmãos, que o texto de hoje não é um conselho. O texto de hoje é uma ordem. E Jesus usa um argumento aqui chamado a fortiori. É o argumento do maior para o menor. Eu vou explicar. Pensando em importância. Pensa comigo nessa noite, porque, como diz Francis Schaeffer, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, governa o nosso modo de agir. O que é mais importante? O alimento ou o corpo? Quando olhamos para a complexidade do corpo, o que é o alimento? Eu gosto de ilustrar esse argumento aqui com algo que aconteceu comigo.
Eu tinha um cliente, eu trabalho com martelinho de ouro, eu tinha um cliente que tinha um carro caro, mas ele vendeu aquele carro caro e comprou um carro mais caro ainda, só que era um carro que bebe muita gasolina. E como eu tinha intimidade com aquele cliente, eu falei assim, cara, esse carro que você comprou agora é muito beberrão, hein? Ele falou assim, ô Bruno, quem compra um carro no valor desse não está preocupado com o preço da gasolina não, cara. E você está certo. O Deus que deu o corpo, que criou o corpo, não vai alimentar esse corpo, não vai vestir. É o que Jesus está fazendo aqui. Pensa, Pedro. Pensa, João. Pensa, Tiago. Quem criou todas as coisas? Quem é aquele que sustenta todas as coisas? O problema, meus irmãos, é que às vezes as nossas preocupações tiram de nós a capacidade de pensar. A ansiedade faz isso. J.C. Ryle projeta. Uma grande parte da ansiedade que esmaga os cristãos procede de coisas que jamais acontecerão. Você está ansioso por quê? Será que isso vai acontecer mesmo? O filósofo Sêneca diz o seguinte, sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Se Deus deu o corpo, Ele não vai vestir? Ele não vai cobrir esse corpo? O que é mais difícil? Jesus então nos chama para olhar para o teatro da criação. O próximo argumento de Jesus, projeta Laura. Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem mais, ou muito mais, do que as aves? Lutero falou da pedagogia da criação. Lutero dizia o seguinte, todas as vezes que você vê um roxinol cantar, é um pregador fiel da palavra de Deus. Deus fez deles professores para os homens. No teatro de Deus, irmãos, Deus nos chama a prestar atenção no cenário, na beleza do cenário, nos coadjuvantes, na decoração do cenário. Tudo isso é intencional. Eu já morei na roça, gente. E na roça acontece uma coisa muito bonita. Você está andando no meio dos pastos, do nada você encontra um pé de mamão. E um pássaro se alimentando. Uns tempo atrás eu fiz uma viagem aqui para essa região de Pedra Menina, no meio de um cafezal. Eu amo graviola. Se você tem uma graviola e quiser me presentear, eu agradeço. Encontrei uma graviola grande. Quando eu me aproximei, já tinha um pássaro se deliciando daquela graviola. Deus sustenta os pássaros. E o pássaro aqui não é o filhote de passarinho ou aquele pássaro preso numa gaiola. É o pássaro que voa. Enquanto voa, encontra alimento que ele não plantou, que ele não regou. Você nunca viu um pássaro arando a terra. E aí Jesus diz assim, observe as aves nos céus. Eu pesquisei agora à tarde, o albatroz percorre centenas de quilômetros em busca de peixes, para se alimentar. O pastor Heber Júnior disse que tem uma espécie de ave que chega a se desidratar, voando em busca de um alimento específico. Aí Jesus diz assim, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? No teatro da criação, Deus disse assim para o homem, no conselho da Trindade, vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele não disse isso do cachorro, ele não disse isso do pássaro, ele não disse isso da tartaruga. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele faz a distinção das demais criaturas com a coroa da criação, que é o ser humano. Deus não diz, irmãos, que um cachorro tem o mesmo valor que o ser humano. Eu amo a minha cachorrinha, eu estou preocupado que ela já está ficando velhinha, não sei como vai ser.
Mas um cachorro não tem o mesmo valor diante de Deus que um ser humano. Cuidado com isso. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o que o Jesus está dizendo aqui é além da imagem e semelhança dele. Jesus está falando isso para os seus discípulos. E Jesus não está dizendo que devemos desvalorizar os animais. Não é isso. Não é isso. Ele está falando com os discípulos. Qual é a ideia do texto? Se Deus faz provisão para as criaturas que não se relacionam com Deus como o ser humano se relaciona, Ele não vai cuidar dos discípulos, daqueles que têm fé, daqueles que confiam nele, porque das criaturas Ele é apenas o Criador, mas dos discípulos Ele é Pai. O Pai de vocês, o Pai Celestial, vai abandonar vocês? A ansiedade, como fruto da incredulidade, é ilógica e ineficiente. Olha a sequência do texto. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? 44 centímetros. Pode ser em relação ao tempo ou ao tamanho. Pergunta: a preocupação aumenta os dias de vida? Torna um dia de 24 horas, 30 horas? Te deixa mais alto, bonito, inteligente? O que a preocupação acrescenta? Pensa um pouquinho. Verso 28 e 29. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Essa questão de roupa ela é muito interessante na Bíblia. O primeiro casal vivia nu e não tinha vergonha. Com o pecado eles ficaram com vergonha. Fizeram roupas de figueira e se cobriram. Deus aceitou? Não. Deus não aceitou. O que Deus fez? Deus fez roupas de pele de animal, dizendo para eles: sou eu que cubro a nudez de vocês. O problema do pecado sou eu que resolvo. Não tem como o ser humano resolver o problema do pecado. Deus tira aquela roupa de folhas de figueira e faz roupas próprias para eles. Existe uma parábola que Jesus disse que você precisa de uma roupa específica para entrar na festa nupcial. Aqui Jesus faz uma comparação chocante. Os lírios do campo e Salomão. Quem foi Salomão? Um dos homens mais ricos. Salomão tinha uma frota de embarcação. Só de tributos ele recebia 25 toneladas de ouro por ano. Salomão se assentava no trono de ouro puro. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. Flores com roupas dignas de realeza. Só que os lírios do campo, irmãos, são silvestres, crescem naturalmente. Sem ninguém precisar regar, adubar. Sem jardineiro. Aí o texto continua. Projeta, Laura. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Os lírios, as flores, não fazem absolutamente nada. Jesus muda o argumento aqui, porque os pássaros pelo menos voam. As flores não voam. O argumento é daquele que se move para o imovível. Como funciona com os lírios do campo? Quem poda, quem aduba, quem cuida? Não tem jardineiro. Ou verdadeiramente tem um jardineiro que cuida? Quem é que confeccionou as roupas dos lírios do campo? Eu nunca vi uma flor com uma agulha de bordado nas mãos.
Eu acho bonito demais, gente, o IP amarelo. Quando eu estou passeando com a esposa, eu vejo isso aí. O objetivo de Jesus aqui não era apenas estético. Apesar de Deus gostar de beleza. Ele está argumentando, se o nosso Pai Celestial alimenta as aves e veste os lírios, não vai alimentar e vestir os filhos, aqueles que depositam fé nele? Se Deus é aquele que decide quando cada pássaro vai morrer, quando a flor vai deixar de existir, Ele não vai cuidar dos seus. Guarde esse texto que eu vou projetar agora. Marque ele na sua Bíblia. Projeta, Laura. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Não cai um pássaro, meus irmãos, sem o consentimento do Pai. Deus cuida. O ponto não é que os discípulos de Jesus podem optar pelo ócio, não fazer nada. Mas que a providência e o cuidado de Deus são tão ricos que as vestes Ele vai nos vestir, que Ele vai nos alimentar. Queridos, a origem dessa ansiedade que Jesus está confrontando nessa noite aqui é descrença. É incredulidade. Eu já falei para vocês que eu tento imaginar Jesus pregando. O ambiente era um sermão da montanha. As pessoas sentadas, talvez, ouvindo Jesus. E na minha cabeça, não está no texto bíblico, é Jesus ensinando e usando o cenário. Vejam os lírios do campo. E quem sabe voou naquela hora alguns pássaros. E ele fala assim, vejam os pássaros. Quem sustenta esses pássaros? Quem é que guarda esse pássaro? Algumas flores, você sabe muito bem, além de ser aveludadas, ela tem até perfume. Quem é que faz isso tudo? Quem coloca essas coisas? Igreja do Senhor Jesus reunida nessa noite, precisamos aprender algo muito difícil aqui. A ansiedade é a falta da firme confiança em Deus, que não somente afronta o nosso Pai, mas é uma atitude essencialmente pagã. A ansiedade como fruto de incredulidade. É não confiar no Pai. Deixa eu falar algo para os irmãos. O pardal não depende de você. Você não consegue se proteger. O beija-flor não depende de você. O lírio do campo não depende de você. O sol não depende de você. O problema, às vezes, quando nós lidamos com esse assunto que é tão difícil, é que nós somos como aquele galo arrogante. Conhece o galo arrogante? É o galo que achava que o sol só nascia depois que ele cantasse. Na cabeça dele, ele tinha que cantar e o sol nascer. Um dia ele perdeu o horário de acordar, e quando ele acordou, o sol já tinha nascido. E ele falou assim para o sol, como assim? Você não me esperou hoje? Não sou eu que dou a ordem? Às vezes nós somos assim. Isso é o nosso problema. Até aquelas pessoas que debocham de Deus, dependem de Deus. Porque a vida depende de Deus. O IBGE de 2022 diz que Itaperuna tem 101.041 habitantes. E Deus sabe distinguir esse monte de gente, quem tem fé e quem não tem. Quem confia nele de verdade. E é por isso que essa palavra aqui, ela é direcionada aos filhos. O
Pai de vocês sabe das vossas necessidades. Porque se Ele gasta tempo para embelezar uma flor que dura 3 dias, não vai cuidar dos seus filhos? Não vai vestir os seus filhos? Pensa, coloca a cabeça para pensar. Verso 31 e 32. Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Preste atenção no texto. O texto não disse que o Pai é o Pai das aves. Das aves Ele é o Criador, dos discípulos Ele é o Pai. É o Pai dos discípulos. Você que tem fé, você que não é descendente de Caim, você que diferente de Caim, confia no Senhor, exercite sua fé e descanse. Ele sabe fazer a distinção entre aves e lírios. E Ele sabe fazer a distinção entre aqueles que confiam nele e aqueles que não confiam nele. Nós vimos isso na semana passada. 2 filhos da mesma mãe, do mesmo pai, foram oferecer um sacrifício. Deus disse, esse aqui eu não aceitei e esse aqui eu aceitei. Porque Deus conhece quem tem fé, quem não tem. E a Bíblia diz que a fé não é de todos. O texto continua, verso 33. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O ser humano, na sua maioria, vive buscando. E aos seguidores de Jesus é ordenado que uma busca deve acontecer antes de qualquer outra busca. Jesus não está mandando você parar de buscar. Jesus não está dizendo que para você não ir trabalhar, para você não estudar. Ele está dizendo que existe uma busca que tem que acontecer antes de todas essas coisas. E o tempo verbal no grego aqui é uma busca incessante. Todos os dias você tem que buscar algo antes. O reino de Deus e a sua justiça. Jesus não está dizendo que nós não devemos mais ter preocupações, mas que nós devemos priorizar o reino e a sua justiça. E justiça aqui não é a nossa justificação, porque a nossa justificação aconteceu no tribunal de Deus, quando Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Justiça aqui, aqueles valores que foram ensinados no Sermão da Montanha, que nós precisamos pedir graça e misericórdia para viver a luz do Evangelho. E é por isso que você busca o reino de Deus, não só vindo aqui no culto de domingo à noite. Você não precisa de ter programação na igreja de segunda a segunda. Você busca o reino de Deus em primeiro lugar, quando você vive como um súdito desse rei, em qualquer lugar, na família, no trabalho, na escola, na faculdade, até no momento de diversão. É quando eu exercito a minha fé em todas as esferas da minha vida. Congregar faz parte, mas não basta apenas congregar. E o texto termina. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Ansiedade, irmãos, é uma preocupação. Preocupado. Não temos garantia que o dia de amanhã vai nos pertencer. A Bíblia diz que somos como uma neblina. E Deus não nos capacita hoje para viver os problemas de amanhã. Amanhã, as misericórdias se renovam. As novas oportunidades surgem também. Haverá graça para os problemas de amanhã. É como se Jesus estivesse dizendo que sempre haverá alguma preocupação inevitável. Mas vamos restringir aos problemas de hoje, a hoje. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, basta cada dia o seu próprio mal. Se houver novos problemas amanhã, haverá também a bênção de Deus. É esse realismo bíblico que não me deixa viver iludido com esse mundo.
basta cada dia seu próprio mal. Nós estamos no novo endereço. Precisamos ter consciência disso. Quando Jesus disse, nesse mundo tereis aflições, o mal é presente nesse mundo, não se iluda, mas também não faça tempestade no copo d'água. Basta um mal de 24 horas. Não sofra por antecipação. Termino com algumas aplicações para nós. Primeiro, o que nós mais precisamos, o Pai já providenciou. Você já entendeu a dádiva de Deus, o presente de Deus para a sua vida? Já entendeu isso? E se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Você já entendeu que Deus já providenciou para você uma grande redenção e está exclusivamente na pessoa do Filho? Um dia, os soldados estavam em guerra. E eles estavam numa situação muito difícil. Iriam morrer. Poucos soldados. E aí, o que eles fizeram? Um desses soldados falou o seguinte: gente, eu vou sair atirando, e enquanto eu estou atirando, vocês fogem para o outro lado. Todo mundo falou, não faça isso, não faça isso. Você vai morrer. Ele falou assim, é agora, aproveita a oportunidade que eu vou morrer. E aí, ele fez isso. Amigo daquele cara que ofereceu a sua vida, sabia que o pai daquele soldado gostava de quadros, desenhou aquilo que ele viu da face do seu amigo se entregando. E um dia, foi visitar o pai desse jovem. E chegou lá e falou assim, olha, o seu filho se sacrificou por nós. E eu, em homenagem ao seu filho, sabendo que o senhor gosta de quadros, eu não sou um pintor, mas eu tentei retratar aqui o rosto do seu filho no dia que ele se entregou por nós. O pai chorou igual criança. Na sua mansão ele colocou o quadro no melhor espaço e escreveu, o filho. Esse homem não tinha filhos, só tinha aquele filho que faleceu. E aí ele fez um documento dizendo que os quadros deveriam ser leiloados quando ele morresse. Mas deveria começar com o quadro O Filho. O leiloeiro então marcou o dia, várias pessoas sabiam dos quadros que ele tinha, mas havia algo combinado no contrato. Os outros quadros só poderiam ser adquiridos se o quadro Filho fosse vendido primeiro. E começou. $10. Ninguém. Foi diminuindo o valor. O homem que trabalhava na casa desse rico, desse homem que tinha os quadros, sabia do amor daquele homem pelo quadro. Ele falou assim, olha, eu vou ficar com o quadro por amor ao meu patrão. E quando ele comprou o quadro, o leiloeiro disse o seguinte, acabou o leilão. E aí o pessoal que estava lá na expectativa de comprar os outros quadros, ficaram todo mundo irritados com aquilo. Por quê? Como assim? Porque quem comprasse o quadro Filho, ganharia todos os outros quadros. Quem tem um filho de Deus, tem tudo o que precisa. Você já tem? Você tem fé em Jesus Cristo? Você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se você está aqui nessa noite, e você ainda não confia no Senhor, eu oro para que o Espírito Santo opere a fé salvadora no seu coração nessa noite. Segunda aplicação, pense um pouquinho. Projeta, Laura. O Evangelho declara que Deus moeu o seu próprio Filho por nós. Como então viveremos ansiosos, temendo que Ele não nos dará o que precisamos? A fé cristã não é ausência de pensamento. Crer é pensar à luz da cruz. Nos momentos de ansiedade, a ansiedade pecaminosa, medite na cruz. Nós nunca entenderemos tudo, gente. Deus, para o nosso bem e para a sua glória, mantém algumas coisas envoltas em mistérios. Mas a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração, ela é adquirida
meditando na obra de Cristo. Confiar naquele que está no controle cuidadoso de todas as coisas. Meditar nessas coisas. A paz floresce quando trazemos à nossa memória que o futuro já está nas mãos do Pai Celestial. Será que Deus está nos chamando a uma confiança plena nele nessa noite? Terceira aplicação. Queridos, eu não posso aliviar o que Jesus está ensinando para nós. Não posso. Porque sabe o que pode estar acontecendo no nosso coração quando a ansiedade está batendo na nossa porta? Uma guerra de reinos. O nosso desejo de estabelecer o nosso próprio reino. E o nosso reino está em confronto com o Rei dos Reis, que veio para governar o nosso coração, e Ele vai governar se nós somos do Senhor. A onda graciosa de Deus vai vir e destruir os nossos castelinhos de areia, se nós somos do Senhor. Se nós somos do Senhor. Eu queria muito, gente, muito, dizer para vocês que eu não experimento nenhuma ansiedade nessa vida. Como eu queria. Queria muito dizer para vocês que eu não enfrento a ansiedade pecaminosa. Eu não fico preocupado com o meu dia de amanhã. Mas eu junto com vocês, porque eu sei que vocês vivem isso também. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu, sempre. Projeta, Laura. Mas isso não diminui. A grande pergunta é: Deus, o autor da história, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é confiável? Quais são as razões para não confiarmos em Deus? O ensino de Jesus não é pensamento positivo. Não é para você sair daqui, vou pensar só positivo a partir de hoje. Não. É confiar nele, nas promessas dele. Que tal então dizermos para Deus nessa noite: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Essa é a sua situação também? Porque os discípulos um dia disseram isso para o Senhor: eu creio, mas aumenta a minha fé. Vamos fazer isso? Se você puder e quiser se colocar de pé, vamos falar com o nosso Deus. Enquanto isso, eu peço o grupo de louvor. Essa canção é uma oração que eu pedi para eles. É uma oração. Ao mesmo tempo, preste atenção na letra, que é Deus dizendo para você e para mim. O Deus que trabalha para aquele que nele espera, que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. O Deus que não dorme. Da mesma maneira que o pecado também, como nós vimos pela manhã, não guarda o sábado. O nosso Deus, Ele continua trabalhando, porque Ele descansou da obra da criação, mas da obra da redenção, ela continua 24 horas. Louvado seja Deus por isso, porque o Redentor não para de trabalhar. Nós vamos cantar, depois vamos orar. Medite na letra, a letra vai ser projetada. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
é meu, somente meu, todo o trabalho. E teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia a ti todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Vamos falar com o nosso Deus. Lance sobre ele a sua ansiedade, diz a Bíblia. Pedro, que era pescador, que aprendeu que poderia deixar tudo e ser um pescador de homens. Quando ele diz assim, lançai sobre ele as vossas ansiedades, ele está ali usando a mesma linguagem da chumbada que ele jogava, pesada, sobre a água. Tire o peso e jogue sobre Cristo. Jogue as suas ansiedades sobre Ele. Ele aguenta. Ele é muito mais forte do que você possa imaginar. A sua preocupação com o dia de amanhã, lance sobre Ele. Deus, nós queremos confessar que temos dificuldade de lançar sobre o Teu Filho as nossas ansiedades. Queremos reter as nossas preocupações, porque achamos que damos conta. Confiamos na nossa sabedoria, na nossa tolice. E nós queremos pedir a Tua misericórdia, o perdão ao Senhor. Pela nossa dificuldade, Deus, em depender verdadeiramente do Senhor, como o Senhor nos ensina. Temos prova que o Senhor é um Deus confiável. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Verdadeiramente derramar o nosso coração diante de Ti. Confessar nossas fraquezas. Confessar que não damos conta, que não conseguimos, que somos falhos e fracos. Que falta-nos sabedoria, poder. Nos ajude, Deus. O Senhor tem dado tantas dádivas maravilhosas para o Teu povo. Nos ajude, Deus, verdadeiramente lançar sobre o Teu Filho todas as nossas preocupações, com confiança, com confiança. Abençoa o Teu povo aqui nessa noite.
Atende a oração do teu povo, Deus. Abre as portas necessárias. Cremos na intervenção do Senhor, no agir ordinário e extraordinário, na mão invisível. Cremos também, Deus, na paz que excede todo entendimento. Derrama da tua graça, do teu poder, no nome de Jesus. Recebam a bênção, povo de Deus. Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Redentor, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, e as doces consolações do Espírito Santo, repousem sobre nós, Igreja Presbiteriana Cidade Nova, mas não somente com a Igreja Presbiteriana Cidade Nova, com todos que têm fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo, espalhado por toda a face dessa terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Uma semana abençoada, que a mão invisível continue guiando os seus passos, os meus passos, e nos protegendo.